Você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Você que está conosco desde de manhã, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, por você estar conectado ou conectada de qualquer lugar, bem junto aqui, apesar do digital. Mas a gente falou muito dessa proximidade no olhar, no contato, no gesto e no compromisso em levar o melhor nesse momento dos temas relacionados a empreendedorismo, diversidade, inclusão, mas entre tantos outros aspectos que permeiam a nossa vida pessoal e profissional. Afinal, somos um só e nós é que construímos as organizações, enfim, os nossos empreendimentos. E juntos, né? Não à toa, o Comitê Olímpico Internacional acabou acrescentando ao lema, né? Mais fortes, mais rápidos, etc., juntos. Então, é com essa filosofia que a gente segue. Parabéns, um beijo para você também, Aline. Vamos embora, porque tem muito assunto aqui. E antes eu quero justamente chamar um vídeo, uma homenagem da Fiesp às colaboradoras, às mulheres que empreendem nessa casa e nessa sociedade. Rodou! O que me faz mulher é tanta coisa. É fazer tudo aquilo que dizem que eu não posso fazer por ser mulher. É ter as minhas opiniões respeitadas. Poder falar sem ser interrompida por homens. Me sentir amada. É aceitar a minha espiritualidade e os meus diferentes ciclos. Respeitar cada mulher que existe dentro de mim. O que me faz mulher é poder lutar por igualdade com minhas manas. Eu quero andar nas ruas sem ter que ouvir e não ter medo de uma sociedade machista e opressora. O que me faz mulher é batalhar todos os dias para alcançar os meus objetivos e os meus sonhos. O que me faz mulher é me olhar no espelho e me aceitar do jeitinho que eu sou. Vai ficar horas na frente do espelho escolhendo a roupa que me deixa mais bonita. Faz mulher é trabalhar o dia inteiro e ainda ter prazer em chegar em casa e cuidar da família e do meu lar. É receber os meus amigos em casa e ser feliz. Mas acho que acima de tudo é ter a liberdade de fazer o que eu quiser. De arrepiar, né? Esse é um festival que deixa a gente com as emoções à flor da pele também, né? Mais cedo, uma experiência com a Pretadi, ou Pretadi, conforme eu aprendi aqui, entre tantas outras coisas que a gente está vivendo, né? De novo, por mais que seja um ambiente digital, que por um lado é excepcional, porque qualquer um pode acompanhar em qualquer canto, a gente não deixa de sentir e de refletir, é esse o propósito do festival também, para poder agir de fato no nosso ambiente, né? Onde a gente tem poder de atuação.
maravilhoso, assim, minha reverência às mulheres da casa, a todas as mulheres que trabalham diariamente com os homens, evidentemente, em busca dessas transformações, mas muito tocante o vídeo. E quero aproveitar para dizer que às 5 da tarde a gente vai ter um talk justamente com as mulheres diretoras do CJE e uma convidada especial da casa, a Cris Medina, que é do DEPAR, Departamento de Ação Regional. Então, você fica ligado ou ligada das 5 às 5h50. Vamos para o nosso quinto e penúltimo painel, aí teremos o sexto, depois o talk e para encerrar o maestro João Carlos Martins à frente da Baquiana, também uma surpresa para todos nós. Muito bem, capacitação e ensino como ferramentas de inclusão, com José Vicente, Theo Vanderlu e Georgette Lemos. O José Vicente é mestre em administração pela Metodista de Piracicaba, mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito, fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, fundador-presidente da Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, Afrobras. O Theo Vanderlu é founder e CEO da Nato Science S.A. Ele atua no setor farmacêutico há mais de 3 décadas. Durante sua carreira, foi eleito 4 vezes presidente da Interfarma, Associação Brasileira de Pesquisa Farmacêutica, e é um dos empresários que mais se destacam na luta contra a desigualdade existente no mundo dos negócios. A Georgette Lemos, reverência a ela aqui por falar em mulheres da casa, né, diretora titular do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, o CORES, e foi vice-presidente de Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Georgette é ainda uma das pioneiras no setor de gestão social corporativa no Brasil. E para mediar esse painel, Iago Martins, que é mobilizador de boas relações da Gaia Mais. É com vocês, bem-vindos, vamos aprender um pouco mais juntos. Obrigado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você que nos assiste, e é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com esses grandes nomes da educação. Para começar, eu gostaria de convidar o Dr. José Vicente para apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história. Doutor, o microfone é aberto, a palavra é com você. Primeiramente, boa tarde a todas, boa tarde a todos que acompanham esse trabalho brilhante, não é? Quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de estarmos juntos e quero dizer também da alegria adicional de poder compartilhar o trabalho desse painel com esses amigos queridos, tanto a Georgette quanto o Theo Vanderlu. Um abraço a cada um de vocês. Bem, talvez o tempo de hoje é o tempo que demonstra de uma forma muito intensa o quanto essas duas dimensões do ensino e do empreendedorismo são coisas que precisariam e que deveriam estar integradas no processo formativo, e de quanto é um processo formativo que não contemple essa dimensão, ele se constitui e ao final se manifesta como um processo formativo deficitário. Não é? Então, por conta disso, antes já era quase que uma necessidade e no novo normal que se estabelece, hoje se transformou numa emergência. Não é? Todo o ambiente de ensino tem que ser, antes de tudo, um espaço de estimulação, um espaço de desenvolvimento, de disponibilização e, sobretudo, de convocação, né, para que esse corpo discente, esse ecossistema que está interagindo diuturnamente tenha um olhar para dentro dessa perspectiva do empreendedorismo, compreenda o empreendedorismo como uma dimensão importantíssima e indestacável do processo de conhecimento e, sobretudo, não é, que possa mergulhar em certa profundidade para se apropriar de todas as dimensões e todas as potências que o empreendedorismo e o aprendizado disponibiliza e remete na sua consecução. Obrigado, doutor Vicente. Excelentes colocações, a gente vai explorá-las daqui a pouco. Mas eu queria chamar também nossos dois convidados. Theo, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me vendo? Estão me vendo?
prazer estar com vocês. Eu fico muito honrado por poder participar dessa conversa. Afinal, a Fiesp tem um papel importantíssimo, né, na sociedade, né? E a gente podendo avançar através da Fiesp com o tema da inclusão, diversidade, empreendedorismo, isso vai ajudar a alavancar também o progresso do Brasil. Então, eu me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui e ansioso para ouvir as perguntas, né, e participar desse painel. E também muito bom ver o Zé Vicente e a Georgette aqui com a gente para bater esse papo. Muito obrigado. Obrigado, Theo. E por fim, nosso último grande nome. Seja muito bem-vinda, Georgette. Boa tarde a todos, todas. Estou muito feliz de poder estar na casa, né, que é a Fiesp, e estar convivendo com grandes amigos, como já falou José Vicente e o Theo, o nosso magnífico reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, que por 2 vezes me agraciou com a comenda da Ordem Zumbi dos Palmares, a qual honro e guardo carinhosamente. E o Theo Vanderlu, que é um pioneiro da questão da equidade racial no Brasil. Eu quero parabenizar a todos que pensaram e programaram esse evento e estou aqui à disposição para daqui a um pouquinho mais começar a conversar com vocês. Muito obrigado, Georgette. Então, de novo, queria agradecer a honra de estar conduzindo esse papo aqui com esses 3 grandes nomes. Educação é uma grande paixão e eu queria começar pela educação. E a primeira pergunta, eu queria convidar você novamente, Georgette, conta para a gente um pouquinho de como a educação pode ser utilizada como ferramenta de inclusão nos dias de hoje. Eu prefiro inverter a pergunta e falar da exclusão, porque a capacitação e o ensino como ferramenta de inclusão também, a partir de exemplos positivos, né? Considero que é um desafio, e esse desafio a Fiesp, hoje Ciesp, está lançando para todos nós que estamos participando. E esse tema, a capacitação e o ensino como ferramenta de inclusão, eu ressalto que o protagonista na exclusão em nosso país são as pessoas pretas e pardas. Somos nós, né, que não temos que pleitear por inclusão, seja lá em qual ambiente for, porque o que nos falta é a aplicação da justiça, a correção do sistema para que ofereça igual acesso tanto a ferramentas quanto acesso a oportunidades de capacitação e ensino. Então, eu começo fazendo essa chamada para a necessidade de, antes de pensar na inclusão, questionar e focar a justiça na aplicação, no acesso à oportunidade de ensino e de capacitação para todos. E que essas ferramentas sejam customizadas, que elas identifiquem e corrijam as desigualdades, essas desigualdades resultantes da oportunidade de uns, privilégios de outros, né, tidos ao longo da vida. A oportunidade da capacitação como uma competência de estar habilitado a realizar alguma atividade com maestria é resultado também da autonomia e da autoconfiança. Então, que a pessoa tem ou não tem para realizar as suas atividades. Autonomia e autoconfiança também, que se pratica na escola, nos estabelecimentos de ensino profissionalizante, dependendo da relação estabelecida no ensino, que eu prefiro chamar de ensino-aprendizagem, como um sistema de trocas. Agora, como estabelecer esse sistema de trocas quando o aluno, o aprendiz, não tem autoestima, autoconfiança e autonomia? Por isso que eu tomei a liberdade de falar na exclusão. Crianças que, desde a sua mais tenra infância, não são estimuladas
a se autoestimarem, a terem autoconfiança e, consequentemente, não conseguem ter autonomia, essas crianças vão entrar em desvantagem em qualquer oportunidade de capacitação e de ensino. E essa desvantagem ela vai ser sentida ao longo da vida. E quando essas crianças chegam à idade adulta, aí o resultado é que, não tendo todo o seu talento, todo o seu potencial estimulado, trabalhado, aproveitado ao longo da vida, acabam justificando o injustificável, que é essa pessoa não tem qualificação, essa pessoa não tem condição de determinadas oportunidades de trabalho, acesso a questões mais sofisticadas e, consequentemente, essas pessoas elas ficam relegadas à exclusão. Excelente colocação. Entendendo a educação até como uma ferramenta de formação, né, essencial, para que essa exclusão não aconteça. E eu gostaria, doutor Vicente, por gentileza, que você comentasse um pouquinho a fala da Georgette. Pois é, a Georgette, cara amiga, ela toca no ponto de inflexão dessa questão que nós estamos conversando. Porque ela está dizendo que talvez a leitura correta fosse a exclusão e não a inclusão. Porque a exclusão é uma dimensão que contempla, né, um indivíduo na sua totalidade, a partir da abordagem que nós estamos fazendo. O que ela está nos dizendo? Olha, se você não tem meios e se você não tem ferramentas de permitir que você acesse àqueles indutores que estão disponibilizados na sociedade para instrumentalizar e para produzir o discernimento, né, das suas potências de indivíduo humano, você vai ficar limitado para viver a sua condição de indivíduo humano. E, por conta disso, qualquer ambiente social que não contemple essa necessidade de permitir que todos tenham o acesso igualitário para esse ambiente e para essas ferramentações. E todo o ambiente da educação que não dê um tratamento refinado para essa dimensão da questão, ele não vai permitir que essa pessoa seja desabrochada na sua potência. E não podendo ser desabrochada na sua potência, nós vamos perdê-la enquanto cidadão, enquanto profissionais, que elas ficarão sempre relativizadas. Então, ela está colocando talvez a questão mais delicada no que nós estamos conversando aqui nesse seminário. Olha, a exclusão que não permita sequer que você tenha mecanismos de conhecer, de se apropriar e de desabrochar a sua autoafirmação, de desabrochar e afirmar o seu talento, a sua capacidade de criação, a sua segurança de ser o indivíduo que você é e a sua consciência de que você é uma potência em desenvolvimento, ela mata justamente essas dimensões dentro de você enquanto indivíduo. Então, excluir é primeiramente excluir o indivíduo da possibilidade de ter acesso e de ter o discernimento sobre essas dimensões. Então, uma escola ou um ambiente de ensino que não estimula, que não afirma, que não fortalece essas dimensões dentro do indivíduo, ao final, ela exclui da escola e, em alguma medida, exclui até da possibilidade da vida. Perfeita colocação, doutor. Obrigado. E me parece, então, que é necessário disponibilizar esses meios para que as crianças e os jovens possam florescer, né, se desenvolver, trazer à tona todo o seu potencial. Theo, eu gostaria de chamar para a conversa e gostaria que você comentasse específico em relação a esses meios, né? Como a gente pode disponibilizar e quais desafios são necessários para que isso aconteça. Então, eu acho que o que a Georgette colocou aí é muito pertinente, né? A gente pensar na questão da exclusão e na sociedade temos que pensar, então, em medidas anti-exclusão, né? Temos que pensar em criar caminhos, acesso
e também eliminar barreiras que nós mesmos colocamos perante os jovens, né, a sociedade, principalmente aqueles que têm menos privilégios, né? Então, acho que aqui a questão também é a questão social, a questão da desigualdade, ao meu ver, faz parte disso, a questão do racismo, tudo isso faz parte desse tema que estamos abordando aqui. Então, do meu ponto de vista, como uma pessoa branca, então, que a gente falar um pouco da branquitude, eu acho que é muito importante a gente aumentar a consciência em relação ao nosso papel nesse processo de uma sociedade mais justa. O que a Claudete comentou, concordo plenamente, que a gente usa a nossa razão para justificar coisas que não são justas, né? Tentamos racionalizar muitas coisas para manter o status quo. E é isso que eu agora como pessoa branca, nós temos que questionar isso, temos que desafiar esse automatismo que existe na sociedade. Porque eu, como homem branco heterossexual, eu jamais vou saber o que é ser uma mulher, o que é ser uma pessoa negra. Eu posso me imaginar, eu ouço muitas histórias, né? A propósito, eu acho que uma das primeiras medidas que nós temos que tomar, sendo parte dos privilegiados, é nos colocar no lugar de escuta, ouvir os relatos, as histórias, e aí sim começar a pavimentar um caminho que seja bom para todos, para toda a sociedade. Afinal, aqui no Brasil temos uma situação, o Zé Vicente falou dos talentos, eu nos últimos anos, eu conheci uma quantidade enorme de pessoas talentosas, na sua grande maioria pessoas negras, com histórias de vida, assim, de muitas microagressões, mas também de muita resiliência. E aí você fica olhando que a sociedade está perdendo, as empresas estão perdendo, deixando de ter os talentos. E com isso elas estão perdendo competitividade, não apenas no Brasil, mas também em relação a outros países. Então é de todo o interesse do Brasil, para que a gente possa realmente ser uma grande nação, a gente fazer um trabalho muito mais forte em relação à inclusão e diversidade, fomentar o empreendedorismo, e a gente sabe que aqui também, mais uma vez, a maioria minorizada do Brasil são os mais empreendedores, né, porque não conseguem emprego. Eu acho que essa discussão vem, eu acho que é nesse caminho de nós procurarmos fazer coisas diferentes, coisas novas, porque até agora já ficou muito claro que é muito óbvio que temos que ter mais inclusão e diversidade, mas, no entanto, reconhecer que é óbvio, que é importante, não é suficiente, porque se fosse fácil, já teria acontecido naturalmente. E como não aconteceu naturalmente, nós sabemos que é importante, a única forma de avançar é realmente começarmos a fazer coisas diferentes, e lembrando que nesse processo vamos cometer erros também. Vão haver empresas, instituições que vão cometer erros. E eu acho que é importante a gente compartilhar os acertos e os erros também, para que toda a sociedade possa avançar junta nesse caminho que nós estamos querendo construir, que é um caminho que vai ser muito melhor para o Brasil, e disso não tenho dúvidas. Obrigado, Theo. Me chamou a atenção uma frase, e eu tenho a felicidade hoje de fazer parte da Gaia Mais, que é uma ONG que trabalha com educação socioemocional de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social, né? E você disse da questão do amor. E tem uma frase, né, que ela está estampada na Gaia Mais, que é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina, né? E ouvir é muito importante, né, para encontrar novos caminhos, para descobrir novos meios, porque, como você mesmo disse, né, se fosse fácil, aconteceria naturalmente. E a gente está vendo que não está acontecendo naturalmente, muito pelo contrário. A gente tem uma pressão muito forte dentro dessa temática, que deveria ser óbvia. Georgette, eu queria te ouvir um pouquinho em relação a esses novos caminhos, o que pode ser construído em conjunto para disponibilizar esses meios. Mais Theo Vanderloo, mais José Vicente. O Theo Vanderloo, há anos atrás, ele foi muito enfático em um evento, quando ele era talvez o único CEO presente. E ele, dirigindo-se à plateia, perguntou:
quem é CEO aqui, por favor, pode identificar-se? E ninguém se identificou. E depois ele comentou, enquanto nós estivermos falando para quem não está na posição de definição máxima nas organizações, nós vamos demorar muito a alcançar nossos objetivos. Nós temos que começar a envolver e a dar oportunidade aos CEOs de tomarem consciência, porque a consciência tem que ser uma tomada própria e cada um tem o seu tempo. Então, essa tomada de consciência ela é fundamental. Então, você perguntou o que podemos fazer, né, de novo, eventos como esse, e chegar ao CEO das organizações, porque essas pessoas, elas talvez não tenham tido a oportunidade durante a sua formação, durante a sua aprendizagem, durante as suas oportunidades de ensino, de conversar sobre características identitárias diversas. O que é ser um negro, o que é ser, no Brasil, uma pessoa preta, parda, o que é ser um indígena. E essas pessoas elas foram seguindo com informações padronizadas, e o padrão, nós sabemos que é o padrão eurocêntrico, né? Então, nós temos que correr agora com informações para poder reposicionar o que está na mente dessas pessoas. Eu acho que a diferença está em ter mecanismos, ferramentas, para nós identificarmos, e nós já sabemos como essas informações foram colocadas na mente dessas pessoas e poder realinhavar essas conexões que estão na mente das pessoas com informações novas, com informações inovadas e consistentes. Mas o que nós, infelizmente, estamos ainda vendo em grande quantidade é que os diversos meios de informação, de comunicação, insistem em mostrar a realidade, porque esta é a realidade, que é a que impacta negativamente no processo de autoestima, de autoconhecimento e de autonomia das pessoas. Nós estamos vivendo hoje, lembrando o Cazuza, nós estamos vivendo um museu de grandes novidades. É o futuro repetindo o passado. Então, nós vemos o quê? Violência contra as pessoas negras, crimes de ódio, e as crianças, que eu volto a falar, nós temos que investir nas crianças de 0 a 3 anos, crianças até 6 anos, porque é nesse período em que elas vão armazenar tudo o que vai subsidiar o seu comportamento ao longo da vida. Então, nós temos que enfatizar, nós temos que nos ocupar e insistir que as empresas também apoiem programas extra-empresas, mas para a educação, para o ensino das crianças de 0 a 6 anos. O que nós temos visto é que o percentual de crianças nessa faixa etária 0 a 3, em termos de matrículas em creche, tem caído. E agora, obviamente, com a pandemia, a queda foi maior ainda. E os jovens declarados negros, né, que concluíram o ensino médio, apenas 53% dos jovens autodeclarados negros conseguiram concluir o ensino médio até os 19 anos. E esse percentual é 20% menor que a taxa de jovens brancos. Então, o que nós estamos construindo? Nós estamos reproduzindo o passado com outras alternativas e com o agravamento agora desses já quase 2 anos de paralisação pandêmica que o próprio homem construiu. Então, que legado nós estamos deixando para as futuras gerações? Se é na infância que começamos a construir nossa capacidade de acreditar no próprio potencial para viver o resto da vida. E essa infância, ela está assistindo a todas essas cenas brutais. Muitas vezes não acontece diretamente com ela, mas indiretamente
elas são agredidas indiretamente porque são pessoas iguais, pessoas pretas, pessoas pardas, que sofrem essas injustiças e esses crimes de ódio. Então, eu acho que nós precisamos chamar quem decide, o mais alto escalão das organizações. Eu acredito muito nas organizações privadas, e ter essas pessoas ao nosso lado e priorizando a educação para as crianças, primeira infância, e uma educação inclusiva, que os estabelecimentos de ensino, que as instituições de ensino, que elas façam uma autoavaliação para identificar até que ponto elas realmente são antirracistas. Porque não adianta o diretor da escola, o coordenador, dizer-se antirracista. É todo o sistema que deve ter essa consciência. Porque muitas vezes você vai numa grande corporação, e isso é muito comum, é óbvio que o CEO não tem práticas antirracistas. A gerência de primeira linha também não. Mas as pessoas da base, as pessoas, inclusive, que abrem as portas da empresa para você, essas pessoas olham o olhar enviesado. Eu falo isso como uma mulher preta. Eu entro em instituições de todos os portes. Eu não sou discriminada pelo CEO. E muitas vezes eu sofro a discriminação por um olhar enviesado na portaria de entrada, porque aquela pessoa ela foi informada desde a sua infância que uma pessoa preta não entra por aquela porta. E ali é o momento dele poder ou dela poder exercer o seu poder, né? De dizer quem entra, quem sai, exigir um documento, etc. Então, nós temos muito trabalho, é muita caminhada, é muito longo, mas, principalmente, é a assunção da responsabilidade. Aqui não há culpa. É bom que as pessoas entendam que não é uma questão de identificação de culpados, mas sim de responsabilidade. Desde o momento em que eu tenho condição de discernir que as coisas precisam mudar, eu já estou participando desse processo de melhoria e devo também ser responsável pelas melhorias. Eu fiz um discurso muito longo, mas é mais ou menos isso que eu penso, viu? Incrível o discurso. Acho que a gente poderia ficar te ouvindo aqui por mais muito tempo. E dentro desse ponto específico que você trouxe, né, de assumir a responsabilidade, eu acredito no diálogo como ponto fundamental, né, de iniciar essa conversa. E eu queria trazer para dentro dessa conversa 2 locais específicos onde esse diálogo poderia acontecer. O primeiro dele dentro da empresa, né, e o segundo nas universidades. Primeiro, Theo, eu gostaria que você comentasse um pouco de como esse diálogo pode acontecer envolvendo as lideranças das empresas. E segundo, Dr. Vicente, eu gostaria que você comentasse um pouquinho dentro da universidade, desse papel de protagonismo, como levar essa responsabilidade tem transformado o dia a dia de vocês. Primeiro, Theo, por gentileza. Pois não. Então, na minha experiência é assim, quem vai dar o tom é o CEO, né, conforme a Jordete falou. E se o próprio CEO não estiver genuinamente interessado e comprometido, você tem que estar comprometido. Apenas interessado não é suficiente. Você tem que se comprometer com a questão, com a causa. Eu sempre digo também, é que nem um músculo. Nós temos que exercitar todos os dias. Não adianta fazer um evento por ano, ou a Semana da Consciência Negra, ou a Semana da Mulher, e achar que com isso a gente está resolvendo o problema. Então, realmente é uma coisa que tem que fazer parte do dia a dia da empresa. E por aí está o grande desafio, porque muitas vezes eu digo, não é o fato de não ser importante, porque todos sabemos que é importante,
mas é que nunca é prioridade, né? Ou não tem verba, ou não tem tempo, porque tem que correr atrás das vendas, atrás do lucro, atrás da eficiência, e é por isso que eu gosto de usar a palavra, que isso aqui é como compliance. As empresas não poupam esforços para seguir a governança, né, do ESG, a governança, então ela faz de tudo para cumprir com as normas, com as leis do país e também com as normas das empresas. Agora, no caso da diversidade, da inclusão e diversidade, fica mais como o que seria o S, né, do social, fica mais um tipo assim de, bom, se der a gente faz, né, uma coisa legal para fazer, se a gente puder fazer. E, obviamente, o E, né, do ESG, o que seria o meio ambiente, é obviamente que tem que fazer alguma coisa, porque senão isso vai afetar a imagem da empresa. Então, justamente nesse S, o S do ESG, que nós temos que colocar mais peso. E é por isso que eu gosto da palavra compliance moral. A empresa tem que se conscientizar que ela tem uma obrigação moral também perante a sociedade. Ela não pode ficar escolhendo apenas os candidatos que são brancos, por exemplo, né, ou homens brancos, e simplesmente esquecer que o resto do resto das pessoas. E criar, então, mecanismos para assegurar que na hora de você contratar pessoas, você não tenha esse viés, esse preconceito, para que a gente possa, então, realmente atrair e contratar esses talentos que estão por aí. Não tenha dúvida que tem muito talento por aí. E aqui não é uma questão de você flexibilizar o recrutamento. Aqui é você eliminar barreiras, você facilitar o processo e através da eliminação de barreiras, porque eu já aprendi também que as pessoas que querem fazer parte das empresas que não estão sendo hoje consideradas em virtude do preconceito, elas só querem oportunidades, não querem favores, elas querem oportunidades para mostrar o talento que elas têm. E tem um outro aspecto também que a gente tem que olhar nas empresas, que é a promoção, né? A gente não pode só atrair os talentos da diversidade e temos que também desenvolvê-los e promovê-los. Temos que olhar também quantos talentos nós temos hoje na empresa que poderiam ser promovidos, não estão sendo promovidos também em virtude do viés inconsciente, do preconceito. E, finalmente, as empresas podem também... você tem dois tipos de empresas, basicamente, são aquelas que fornecem produtos de consumo, né, que são marcas famosas, que todo mundo consome os seus produtos. Obviamente, elas têm muito interesse em fazer bem, né, fazer o certo, o que é correto, porque existe essa opinião pública, mas tem também as empresas que são B2B, né, business to business, que não aparecem no radar e elas fornecem para as grandes empresas, mas elas não têm contato diretamente com o consumidor. Pois bem, cabe também às grandes empresas que estão com produtos de grande consumo, elas exigirem dos seus fornecedores que eles também façam a inclusão e diversidade e que eles possam documentar isso também, mostrar as evidências que eles estão fazendo. Essa é a única forma que a gente pode avançar como sociedade. Por isso que as empresas têm um papel importante, obviamente que a educação, eu concordo com tudo que foi dito aqui, que a educação é o alicerce, a base de tudo isso, mas a gente pode, em paralelo, também fazer muitas coisas já nas empresas a partir de agora, né? E, para mim, aquela questão de aumentar a consciência das pessoas que promovem, das pessoas que contratam os candidatos, a área de RH, recursos humanos, que eles tenham também pessoas da diversidade trabalhando na área de recursos humanos, né? Porque a gente não pode ter uma área de recursos humanos que não tenham pessoas negras e achar que agora automaticamente a gente vai conseguir atrair os talentos. Essa questão da inclusão e diversidade tem que estar permeada em toda a empresa, em todas as áreas da empresa. Então, é um trabalho muito importante a ser feito, mas na minha experiência, eu como ex-CEO, isso aqui tem um lado também muito pessoal, que além de ter certeza que eu fiz o que era o correto, e que eu fiz o que é bom para a empresa, né, porque a empresa vai se beneficiar disso, não de uma hora para outra, né, porque é uma coisa que é evolutiva, mas eu me sinto também muito melhor como ser humano. E isso também me dá muita segurança de agir com coragem, né, que significa agir com coração, né, para tentar sensibilizar mais CEOs, mais pessoas que são
que têm cargos altos nas empresas para se engajarem também nessa jornada. E aqui não é somente a questão racial, a gente sabe que tem PCD, tem LGBT, tem a questão de gênero, é toda essa frente. E, enfim, eu diria que hoje eu posso dizer que essa jornada que eu fiz nos últimos anos realmente mudou a minha vida. E se não tivesse mudado, eu não estaria aqui hoje falando sobre isso, né? Eu estou aqui falando também, como você comentou, falando aqui do coração também, de uma coisa que eu acho que é bom para a nossa sociedade, né? Uma coisa boa para fazer. Muito obrigado. Excelente colocação e reflexão. E a empresa em si, né, o CNPJ, nada mais é do que um conjunto de CPFs. Então, esse posicionamento é super importante. E dentro desses espaços, né, eu gostaria de ressaltar também o espaço da universidade e as ações. E para a nossa conversa, né, eu gostaria de convidar de novo o doutor José Vicente, uma aspas aqui, a gente estava tomando um café antes, né? E ele estava me contando de algumas iniciativas incríveis que estão sendo desenvolvidas dentro da universidade, que tem possibilitado esse protagonismo, essa formação, para que os jovens eles consigam desenvolver esse potencial. Se puder compartilhar com a gente, doutor, a palavra é sua. Muito bem. O que nós estamos afirmando aqui é a necessidade de podermos fazer com que os fundamentos que estruturam as sociedades e também as condições que estruturam um indivíduo possam ser cada vez mais uma expressão de uma realidade objetiva. Não é? O Theo, por exemplo, está dizendo do ESG, né, que para que alcancemos uma justiça social e racial, coloquemos assim, não é? Uma empresa inclusive, uma sociedade inclusive é indispensável que as empresas tenham um olhar muito atento para o S do ESG, né, que é o social. Mas quando a gente faz uma remissão, a gente vai perceber que o nosso ESG, do ponto de vista do nosso país, da nossa sociedade, já está estabelecida na nossa Constituição. Ali diz quais são os direitos, quais são as obrigações, ali diz como o indivíduo, como a sociedade, o governo, como as empresas precisam se portar diante de todas as dimensões da vida social e, principalmente, diante dessa disponibilização do acesso ao ambiente do negócio, ao ambiente empresarial, mas, principalmente, ao ambiente desse recurso humano. A lei define e determina, e mais do que definir e determinar. Ela diz que precisa ser um processo igualitário, que contemple e que disponibilize para todos a oportunidade de se apresentar para o processo seletivo que houver, participar desse processo competicional e depois os melhores deverão ser, sem qualquer limitação, acessíveis a esses espaços. Não é? E essa definição que já está dada, que já está estruturada nas leis, que está estruturada nos códigos, que está estruturada, né, nos processos, procedimentos empresariais, elas não acontecem. Não é? Então, não deveríamos, logicamente, que aqui para dentro dessa reflexão, ter ESG para fazer com que um direito cidadão se mantivesse, se constituísse e se consolidasse. Então, nós temos um problema muito significativo para essa questão. E, por outro lado, nós estamos dizendo da mesma maneira que é óbvio, o presidente da empresa precisa ser o primeiro, né, líder interessado a fazer essa travessia. Mas isso não pode e não deve ser só um dever, uma obrigação ético-moral dele. Precisa ser de todo esse ecossistema que se relaciona para dentro dessa questão. Bom, então, se nós estamos dizendo que precisa de ética, se nós estamos dizendo que precisa de atitude, se nós estamos dizendo que precisa de compromisso social e de respeitabilidade às leis, nós estamos dizendo que precisa de formação. Bom, então a gente vai vir para um outro campo, que é o campo da formação, e que aí a gente chega na universidade, em especial, mas em todo o sistema de formação de quadros, em todo o sistema de formação de recursos humanos. E quando a gente debruça sobre esse sistema de recursos humanos, a gente vai perceber que esse ESG, né, ele não está embarcado.
Porque, primeiro, como bem disse a Georgette, parte desse público não tem nem sequer a possibilidade de estar dentro dos bancos escolares de formação. Eu estou me referindo agora à universidade, né? Parte do público nem chega aos bancos das universidades e parte dos que chegam nem tem a possibilidade de se submeter a esses processos de competição, né, pelo acesso ao mercado de trabalho de uma forma transparente, de uma forma igualitária, de uma forma isonômica. Então, significa que eu preciso construir esse conceito dessa igualdade, dessa diversidade, dessa legalidade, dessa justiça que se pretenda para dentro do ambiente de formação. E quando a gente debruça para o ambiente de formação, a gente vai perceber que, em alguma medida, ali é que as coisas mais estão complicadas, ali em que em muitas das medidas as coisas não acontecem e ali que, no mais das vezes, elas se eliminam. Por quê? Porque nenhuma instituição do nosso país discute nem discriminação racial, nem racismo, nem exclusão racial em qualquer desses processos formativos. Nenhuma dessas universidades, ainda que tenha uma legislação determinando que deva ter uma disciplina de relações raciais, elas implementam essas medidas. Nenhuma dessas dimensões que produz ou que reproduz a desigualdade do ponto de vista de cor e de raça, não é aprendida ou é ensinada nos bancos escolares. Aliás, diga-se de passagem, a bem da verdade, nós nem temos negros nos bancos escolares, como seria importante do ponto de vista da nossa representação social. Temos muito mais hoje, mas se a gente puxar a nossa trajetória histórica dos últimos 20 anos, nem negros nós temos na proporção da sua representação social para dentro dos bancos escolares. E se tivermos também, temos só ali na cadeira de alunos. A nossa universidade é uma universidade que, como bem disse o Theo Vanderlu e a Georgette, eurocêntrica, dos homens brancos e das mulheres brancas de olhos azuis. De modo que se o negro nem chega para dentro do corpo docente, nem chega para dentro do campo da ciência, nem chega para dentro do corpo de gestão desses ambientes, imagine que tipo de qualificação ou que tipo de processo formativo ele tem que submeter. Então, isso é uma dimensão do problema. E, ao final, o que nós temos dito e reiterado é de que, se tivermos que fazer uma intervenção para esse tema, na medida em que ele se constitua como uma ferramenta importante de mudança e transformação, a intervenção tem que ser nessa formação no banco, diríamos, lógico, na trajetória histórica da educação, mas, sobretudo, nesse banco da produção dos insumos e dos recursos humanos, que é a universidade, mas também e, sobretudo, nesse espaço dessa formação pós-banco universitário, que são essas formações específicas para as necessidades empresariais, em que essas dimensões, de novo, ou são reproduzidas ou não são contempladas. Todas essas formações adicionais, todos esses treinamentos, todos esses aprimoramentos empresariais são ambientes em que nenhuma dessas perspectivas estão presentes, nenhuma dessas perspectivas estão sendo debatidas, constituídas e adaptadas para cumprir as necessidades que lhes são exigidas e para combater essas limitações que já estão embutidas, a exclusão, o racismo e coisas que tais. Então, isso é uma dimensão importante. Agora, por outro lado, lógico que eu não estou generalizando e lógico que eu não estou dizendo que a coisa é insolúvel e não tem muitas pessoas, muitas instituições fazendo bons trabalhos. Mas o que eu quero dizer é que existe uma possibilidade, um caminho em que esse ambiente pode se constituir num parceiro e num aliado muito importante, E é justamente no sentido de compreender que tem esse limite, que tem essa dificuldade, que tem essa obstaculização e, por conta disso, construir caminho alternativo. E, na situação que já estávamos e nessa pós-pandemia, é uma necessidade emergente de que esse espaço possa se constituir também num espaço de estimulação, num espaço de disponibilização, num espaço de construção dessa perspectiva que alie o aprendizado, o conhecimento, mas também essa preparação, essa qualificação, esse encorajamento para que esse jovem, para que essa jovem possa ali mesmo iniciar esse processo de construção de
realização profissional, que é muito importante, de realização pessoal, que é mais importante ainda, mas também de realização econômico, socioeconômico, negocial. Né? Principalmente nos tempos atuais, em que tem possibilidades enormes trazidas por essa nova perspectiva tecnológica, em que muitas ideias, em que muitas construções ou realizações que são limitadas, que são muito pequenas, agora ganham a possibilidade de se avolumarem. Então, por conta disso, eu gosto muito da experiência da nossa instituição, da Universidade Zumbi dos Palmares, que é, primeiro, esse raciocínio de que a intervenção tem que ser intervenção local e na veia. Não é? Então, é importante que nós discutamos racismo, discriminação, educação, sociedade, a política, os tanques nas ruas, sem problema algum. Mas nós precisamos fazer uma intervenção, uma mudança no social e no real a partir do banco escolar. E, por conta disso, nós já temos esse trabalho que nos acompanha desde a nossa trajetória, e ali é um centro de estimulador e de aceleração de talentos e de potencialidades. E a gente tem muito orgulho e muita satisfação de ver o nosso projeto ganhar corpo e cumprir objetivos importantes nesse momento, né, que é o Shop Black, né? Então, o Shop Black é o grande e-commerce para dentro desse tema do nicho mercadológico afroétnico, em que esse jovem negro da Universidade Zumbi dos Palmares já entra, já vai para dentro da incubação, já pega o seu projeto, já pega a sua ideia, já coloca em cima da mesa, já recebe ali um banho de tecnologia, de qualificação, de capacitação, e depois ele traz esse trabalho por uma curadoria e vem já direto, primeiro, para o ambiente eletrônico, onde o Shop Black põe todos os seus alunos, com todas as suas empresas, disponibilizando seus produtos e fazendo todas as suas interações de formação e venda comercial. E agora ainda temos uma satisfação adicional, né? Porque o nosso projeto Shop Black agora saiu um pouco também do ambiente da internet e está no ambiente físico, né? Então nós estamos com as primeiras 3 lojas do Shop Black, né, instalada em 3 shoppings da cidade de São Paulo, onde a gente está podendo fazer justamente essa atividade prática, não é? É um pensamento de conceito, é um pensamento de formatação, mas é, sobretudo, uma experiência prática. Chão de fábrica para fazer com que esses meninos e essas meninas possam, além de fazer um descortinamento do seu talento, da sua potência, faça também um treinamento, né, prático de como essa ideia pode e precisa se formatar melhor para cumprir seu objetivo final. Enfim, então, com isso, o que nós pensamos num primeiro momento e o que nós estamos vendo materializar? Olha, existe a hipótese da estimulação dos talentos e das potências se constituir uma ferramenta muito importante. Primeiro, para trazer o aluno para dentro da universidade. Segundo, para manter esse aluno dentro da universidade. E terceiro, para poder entregar esse aluno, posteriormente, para mais espaços dos que aqueles que estão definidos na atualidade. Porque hoje o raciocínio é o seguinte: eu preciso construir um bom profissional para o mercado de trabalho. Não é? Mas só isso é insuficiente, não basta e limita o talento das pessoas. E a gente pensou então que não, nós precisamos construir talentos e potências para qualquer dimensão, né, da experiência humana. Pode ser, sim, um bom profissional, mas pode ser um bom empreendedor, mas pode ser um bom cidadão, mas pode ser um bom profissional em tantas outras atividades e outros segmentos que careçam de talento, careçam de potência. Então, eu penso que, principalmente no caso que nós estamos assistindo, debatendo, que é essa inclusão, junto com a diversidade, podendo criar oportunidades e, a partir da oportunidade, empoderar o cidadão, e qual que é ele, especialmente no caso aqueles menos favorecidos, e precisa ser cada vez mais uma ferramenta importante de intervenção social e precisa ser cada vez mais uma ação objetiva e assertiva, principalmente do ambiente acadêmico. Dificilmente o jovem vai ter outra oportunidade de estar dentro de uma ambiência em que tenha tantos insumos, tantas instrumentações, em que a partir dali ele pode sim modular, né, o seu propósito, o seu sonho, a sua utopia, o seu talento, a sua perspectiva, para, a partir do ambiente educacional, do ensino superior, implementá-la imediatamente
depois, né, de formado, mas em alguma medida dentro da própria formação. Então, a gente acredita muito nisso, nós temos investido muito nisso, nós temos tido resultados significativos e a gente tem batido nessa tecla, né? A universidade do futuro, ou a universidade do novo normal, é a universidade que não se contenta em simplesmente ser uma transmissora de conhecimentos, coloquemos assim, mas precisa ser um espaço de transformação. E tanto quanto da transformação, mas de empoderamento, de disponibilização e de, sabe, embarcamento dessas dimensões que são exigidas lá fora, mas que precisam ser primeiramente disponibilizada, acessibilizada e formatada aqui dentro. Então, quando eu permito que esse talento passe por esse processo de descortinamento, quando eu permito que essa ideia tenha um espaço livre para fluir, e quando eu permito, da mesma maneira, que tudo isso se junte numa experiência fática e prática, eu tenho, então, uma possibilidade de fazer, aí sim, uma transformação das coisas, uma intervenção de impacto significativo. Então, eu acredito e penso que isso e ações dessa natureza precisam estar cada vez mais dentro do pensamento da ação da formação no ensino superior e precisa, da mesma maneira, cada vez mais permitir e criar as condições para que esse público se encorajem e tenha interesse, e tenha vontade e tenha discernimento para poder transformar isso numa realidade objetiva. Incrível, doutor Vicente. Acho que realmente uma inspiração, uma aula. Infelizmente, nosso tempo já estourou. E gostaria de agradecer, primeiro, a oportunidade de estar aqui aprendendo com cada um de vocês. Gostaria de agradecer também a cada um de vocês que nos acompanhou e principalmente aos nossos palestrantes que abrilhantaram essa nossa conversa. E para finalizar, eu gostaria que cada um de vocês, nossos palestrantes, finalizasse com uma palavra do que representou esse nosso momento aqui hoje. Professor, doutor, por gentileza. Otimismo, não é? Otimismo. Qualquer pessoa precisa se sentir otimista quando tem a oportunidade de verificar em loco, né, que o ambiente que tem uma grande capacidade e uma grande potência de fazer intervenção nesses temas, que é inclusão e diversidade, está se mexendo, está se disponibilizando, está interessado e, sobretudo, né, está implementando em grande escala isso que é e precisa ser a atitude e a postura de todas as instituições no presente e para o futuro. Então, saber que a Fiesp está interessada, está determinada, está compromissada e quer fazer essa mudança que é importante para os negros, para os brancos, para todos os brasileiros, né? E, sobretudo, né, como bem disse o Theo Vanderlu, para o aprimoramento do produto brasileiro, para o crescimento, para o desenvolvimento, né, para o nosso diferencial competitivo. Não é? Então, a gente fica otimista de que, dessa maneira e com essas atitudes, a gente tem condições, sim, de trazer o futuro para o presente e fazer com que esse país seja um país cada vez mais um país disponível e um país com oportunidades e possibilidades para todos os brasileiros. Obrigado, doutor Vicente. Theo, faça a gentileza, o microfone é seu. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom aqui ouvir a Georgette e o Zé Vicente. E só dizer assim que a gente é importante sonhar, né? Se a gente não puder ter sonhos e imaginação, a gente não consegue mudar as coisas na nossa sociedade. E é justamente isso que me inspira muito, porque a gente pode olhar para o passado, que muitas coisas aconteceram, coisas boas na sociedade, porque algumas pessoas sonharam com um mundo mais justo e um mundo mais igual para todos. E é por isso que eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando, assim, tendo essa conversa, também minhas ideias, mas também um pouco dos meus sonhos, né? Esperando que daqui a 10 anos a gente possa se juntar de novo e ver que realmente houve um avanço em relação a todas essas questões que nós colocamos aqui na nossa conversa de hoje. Então esse é o meu sonho, poder voltar aqui e ver que nós ajudamos a fazer uma diferença
na vida das pessoas, na sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Theo. Georgette, por gentileza, o microfone é seu. Jovens, que prazer, vocês são a renovação. E eu quero fazer um desafio a todos vocês, que vocês possam, pelo exemplo, poder construir uma nova trajetória para essas questões, e que vocês pensem sempre que vocês serão os orientadores da geração pós-alfa. Então, o futuro está nas nossas mãos, e particularmente nas mãos de vocês, que estão tendo a oportunidade de ter uma formação, de ter uma educação que é a chamada eutagógica, né? Vocês decidem o que, como, quando vão acessar o saber. Vocês estão livres daquelas amarras do passado de terem que se dobrar a um ensino reprodutivo, a um ensino onde apenas era ouvir e baixar a cabeça sem poder contestar. Então, eu desejo a todos vocês, eu desejo a todos nós sucesso. Um abraço grande a cada um que está agora, nesse momento, nos assistindo, e aos meus queridos amigos, o Theo e o José Vicente. Muito obrigada por tudo. Obrigado a cada um de vocês, obrigado, Fiesp. Foi um prazer conduzir essa conversa, esse nosso espaço de diálogo e aprendizado. Até a próxima.